Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Bom, nesse vídeo é o vídeo parte 2 de funções em Python. Na verdade, o primeiro vídeo acabou ficando um pouquinho grande demais. Talvez é porque eu falo muita coisa. Enfim, espero que quem assistiu tenha gostado. Quem não assistiu, dê uma chance. Tem bastante informação lá, acho que vale a pena. Mas nesse segundo vídeo de funções em Python, nós vamos falar especificamente de algumas partes um pouquinho mais avançadas, vamos dizer assim, que é a parte de closures, decoradores ou decorators e funções parcialmente aplicadas ou partial application functions. Todos esses caras eles estão implementados de alguma forma usando funções em Python e nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Mas antes eu quero só retomar um ponto aqui que é importante, que eu falei no vídeo passado, mas acabei falando um pouco, que é Lambda. Só vou dar uma demonstração de algumas coisas de Lambda que a gente pode usar, poderia usar na verdade até mesmo, para essas três operações que nós vamos conversar, que é as closures, os decoradores e as funções parciais, beleza? Então vamos só dar uma olhadinha novamente em Lambda. Então, como eu tinha comentado no vídeo passado, Lambda é basicamente, a gente tem essa estrutura do Lambda, né? Que é basicamente aqui o Lambda, argumentos e expressão, tá? Então a gente tem essa definição na linguagem Python, a gente precisa usar essa keyword Lambda para definir uma. E aqui a gente tem basicamente, tirando esse no QA, claro, basicamente como que eu posso definir uma função lambda e atribuir essa função lambda a uma variável no Python. É importante salientar aqui, como vocês podem ter observado, eu tenho no QA, porque o que acontece? Normalmente é desencorajado, como eu tinha mencionado no vídeo passado, o uso de lambda no Python para, enfim, principalmente porque as pessoas podem abusar do uso e colocar funções tentar criar funções muito grandes no lambda e tal. Então, normalmente, alguns linters, por exemplo, como o próprio Ruff, acho que o próprio Ruff faz isso, ele acaba substituindo a função lambda por uma função normal, uma definição padrão. Então, se eu tirar esse noQA aqui e salvar o meu arquivo, basicamente ele vai ser convertido para uma função padrão que a gente tem no Python usando def, conforme a gente viu no outro vídeo também, beleza? Então, no caso especificamente aqui, pro Ruff, né, pro matador e pro linter, eu tenho que colocar esse noQA para ele me permitir fazer isso, beleza? Só para deixar claro porque tem um noQA aqui também. Bom, feito isso, eu consigo usar a função lambda dessa forma. Por que muitas vezes a função lambda é desencorajada no próprio Python? Porque a gente tem, por exemplo, módulos como o operator, que tem várias funções lá dentro, por exemplo, a função add. Então não faz muito sentido eu criar uma função lambda que soma dois números, porque eu tenho basicamente essa mesma funcionalidade já pronta dentro do módulo operator com a função add, por exemplo, né? Elas vão dar o mesmo resultado aqui, ambos os casos, certo? Então tá dando 5 e 5 aqui, beleza? Então normalmente isso é desencorajado em Python, principalmente, porque basicamente a gente tem alguma outra função já pronta que pode substituir o lambda. Beleza? Mas dito isso, vamos mostrar um exemplo aqui de um possível uso de lambda ou um possível uso que em outras linguagens isso é bem convencional, vamos dizer dessa forma, tá? Então eu criei aqui um pequeno objeto, produto, como a gente viu no vídeo passado também de funções, eu tive esse shopping cart e produtos, né? Só que aqui eu não criei o shopping cart como uma classe, eu deixei ele como uma lista padrão aqui, tá? Esse cara aqui. E aí dentro dele eu coloquei vários itens dentro desse shopping cart. Qual que foi a minha ideia aqui? Operacionalizar isso para basicamente filtrar todos os itens que são do tipo bebida e consequentemente fazer uma soma. Beleza? Então, para fazer isso, eu tenho uma função filter em Python, tá? Função filter em Python, e ela recebe uma outra função. No caso, eu consigo criar uma função lambda, tá? Onde eu passo cada um dos itens aí do shopping cart e ele vai validar se ele é do tipo bebida ou não, da categoria bebida ou não, né? Se for, ele vai jogar nesse beverages aqui e consequentemente eu consigo também criar uma função reduce que recebe um próprio lambda e aqui eu estou dando um add. Eu estou criando uma função add porque os dois valores não são necessariamente um deles é um objeto, né? E o outro é a somatória total, então eu preciso efetivamente aqui nesse caso não dá para usar necessariamente a função add, teria que fazer outras operações aqui para poder usar ela. Então eu criei um lambda aqui também para exemplificar isso, mas ele vai somar e dar o total aqui que vai ser 159, que seria essa somatória dessas Coca-Colas e mais as cervejas aqui do meu churrasco. Beleza? Ok. Uma coisa interessante também é que normalmente em outras linguagens, principalmente JavaScript, para quem está acostumado com JavaScript hoje em dia, você acaba encadeando essas funções, por exemplo, um filter e um reduce, um map, enfim, você acaba encadeando essas funções nos arrays. No Python a gente não tem muito como fazer isso, porque essas funções elas não são funções do array, elas são funções gerais, globais, vamos dizer assim, vou usar esse termo aqui, então a gente não consegue encadear. O mais próximo que a gente conseguiria ter uma formação ali próxima disso seria, por exemplo, fazer alguma coisa nesse sentido aqui. Então, ter o reduce, passar a função do reduce, ter o filter, passar o filter. Então, seria o inverso, né, do que a gente fez aqui em cima, seria o inverso do que faria provavelmente muitas linguagens que têm essa pegada um pouco mais funcional em termos de arrays, né? Aqui, como a função filter e a função reduce, elas fazem parte de um escopo mais global, onde você poderia passar qualquer tipo de objeto iterável, né?
elas são implementadas separadamente dos objetos, do objeto iterável, então elas têm essa pegada aqui nesse sentido, tá? Em outras linguagens isso já está mais integrado. De qualquer forma, claro, também para eu poder deixar nessa formatação aqui, eu tive que desmarcar o formatador que eu tenho, o padrão que é o Black, senão o Black vai colocar tudo numa linha só, né? Então também desativei ele aqui para a gente poder ver essa estruturinha dessa forma aqui e entender que aqui seria um pouco o reverso do que a gente está acostumado, né? Primeiro filtra e depois a gente faz um reduce em outras linguagens, por exemplo. Aqui está um pouco mais meio, vamos dizer assim, talvez não intuitivo seria essa palavra, né? Porque você, teoricamente, você filtraria e depois você fazer um reduce, né? Só que aqui, como a gente está alinhado, todo mundo dentro um do outro, acaba tendo essa nomenclatura aqui, essa sintaxe nesse sentido, beleza? Legal. Então, assim, a função lambda é útil, a gente pode usar, tem que usar com certa cautela, como eu disse, tem outras funções que a gente já tem dentro da própria linguagem, estruturas que a gente pode usar que substituiriam o lambda. Então, não é uma coisa que quem trabalha com Python acaba vendo muito funções lambda, beleza? Mas existe, e é só para dar um outro adendo aqui, beleza? Bom, vamos falar sobre os tópicos principais desse vídeo aqui, que é closures, basicamente, decorators e partials. Eu deixei cada um aqui com um exemplo já para a gente poder correr linha a linha, ou pelo menos ter um entendimento melhor, né, sobre cada um dos tópicos aqui. Bom, então primeiro closure. A ideia de closure é eu ter nested functions, vamos colocar dessa forma, ter funções que eu possa criar dentro das próprias funções que eu tenho, mas que elas acessem o estado do escopo que elas estão ali, né? Então eu criei uma função aqui chamada de memory, tá? Onde basicamente eu posso manter um estado em memória de uma lista de itens. Então eu criei essa função memory que recebe um state, que é um objeto que poderia ser qualquer tipo, né? Type T aqui. Eu criei dentro dela uma variável chamada memory, que também é uma lista com n elementos, começando com vazio, e consequentemente, se eu passar um state inicial, vai adicionar nesse memory. E aí eu tenho algumas closures internas aqui, onde basicamente eu estou adicionando, por exemplo, um novo state na memória, ou pegando um state já existente aqui na memória, ou pegando todos os states. E eu estou retornando essas funções aqui para quem instanciar, ou no caso, executar essa memory, no caso aqui melhor. E aí eu estou pegando um exemplo um pouco parecido no que a gente comentou lá atrás, né? Que é o class person, tá? E aí eu estou criando aqui duas pessoas, basicamente. Eu estou instanciando entre aspas aqui, vou colocar instância, porque a gente poderia até falar que isso aqui vai ter quase o mesmo conceito de uma classe, vamos dizer assim. Não quero usar bem essa palavra, mas enfim. Mas eu estou executando essa função memory e basicamente ela está criando um estado, que é essa memory, e retornando para mim essas outras funções que vão manter esse estado no decorrer da execução. Então eu consigo, por exemplo, adicionar todas essas pessoas, né, essa lista de pessoas que eu tenho aqui, dentro dessa memória de estado, e aí eu consigo pegar, por exemplo, uma ou pegar todas. Então, executando esse código aqui, a gente consegue ver que depois que eu adicionei, né, as pessoas nessa memória, eu consigo, se eu der o person zoom, que é o primeiro item aqui, eu vou retornar lá o person zoom não é o primeiro item, é o segundo item no caso, né, 01. Então o person zoom é esse cara aqui, né, que é a Alice, então retornou a Alice para mim. E se eu pegar der um get all state, que é basicamente essa função aqui que retorna toda a lista de memória, vai retornar aqui todos os objetos. Então a gente consegue criar funções dentro de funções. Uma das coisas legais é a gente manter esse estado que eu estou mostrando aqui. Então eu conseguiria ter funções que mantêm esse estado e permanecem esse estado durante a execução do meu programa e consequentemente ter uma estrutura formatada dessa forma aqui, né? No sentido de ter uma função principal e ter nested functions dentro dela ou closures dentro dela para eu poder ter essa utilização de mais funções, né? E manter esse estado entre todas elas. Legal? Então, como eu disse, assim, esse funcionamento que eu acabei criando aqui, ele é muito parecido com uma classe. É lógico que a gente pode criar closures de outras formas, mas aqui eu quis criar dessa forma para tentar trazer um pouco dessa analogia entre closures e classes nesse sentido, tá? De ter esse estado. É claro que se você for uma pegada mais funcional, isso não tem nada a ver, são coisas mais diferentes, mas elas podem ter um caminho no meio, é isso que eu queria tentar trazer aqui, um caminho no meio, na verdade, beleza? Então, é isso, tá? Então, a ideia é você ter funções dentro de funções onde o estado da função, do escopo maior dela, é utilizado pelos escopos internos aqui das funções que você criou dentro, tá bom? Legal? Bacana. Bom, a outra parte também que a gente tem no Python que são as funções decoradoras, né? Então a ideia dos decorators é basicamente a gente trazer comportamento para funções pré-existentes. Então adicionar um comportamento a uma função pré-existente que a gente possa ter, né? E aí esse comportamento pode variar.
Muitas coisas que se você for procurar como decoradores, exemplos de decoradores na internet, você vai sempre encontrar, acho que os dois principais decorators, que é basicamente o de tempo, para você criar um decorador para, sei lá, calcular o tempo de execução da sua função, por exemplo, e o de log. Acho que esses dois são os exemplos mais clássicos que a gente tem de decoradores, se você procurar decoradores na internet, principalmente em Python, eu sei que esses aí são os que mais aparecem. Mas eu quis trazer um outro diferente aqui, tá? E falar duas coisas de decoradores que são importantes. No Python a gente tem um syntax sugar de decorador, tá? E a gente tem uma outra, uma função para ajudar a gente a ter... evitar de perder nomes em funções, ou seja, de perder nomeações de funções quando elas estão decoradas, eles são funções nested. Então vou falar deles dois aqui. Bom, primeira coisa, o meu exemplo aqui é basicamente um exemplo que a gente tem, não é um exemplo full, porque é mais complicado fazer o full, mas é um exemplo que a gente tem no Django. Então o Django, se você entrar nessa documentação do Django, quando você está usando a parte do banco de dados, né? O Django ele tem uma funcionalidade que é essa aqui que eu vou mostrar agora, que é a parte de controlar as transações das suas execuções no banco. E o Django ele faz isso através de um decorador, que é o que é esse cara aqui, chamado Transaction Atomic, por exemplo, chamado Transaction. Então a minha ideia foi trazer um decorador baseado, a ideia de explicar esse decorador baseado nessa ideia do próprio Django aqui, beleza? Então o que acontece? Para a gente criar tudo isso, né, primeiro eu criei uma função de execução dummy aqui de banco, tá? Essa DB execute, você pode ignorar, ela só vai simplesmente imprimir a string de banco do select que a gente está fazendo e retornar uma linha aqui, uma tuple, né? Vamos dizer assim, uma lista com um dicionário, tá? Como se fosse um record do banco de dados pesquisado. Então ela é basicamente um dummy aqui do que seria executado no banco de dados. Posteriormente a gente tem o nosso decorador, tá? E aí a gente tem a nossa função que a gente vai executar e vai ser decorada com o transaction, beleza? Então nossa função ela é bem simples, ela vai criar uma string aqui com o select para ser executado. Ela vai chamar o dbExecute e vai passar aqui a query e os parâmetros da query, que poderiam ser tratados lá dentro e tudo mais, tá? Aqui eu também tentei imitar um pouco a nomenclatura do dbExecute, que você vai usar, por exemplo, às vezes no PsychoPG, onde você vai passar a query string, né, a query de string que você vai executar no banco, mas os parâmetros você não vai interpolar direto, vão ser tratados para evitar SQL injection e tudo mais. Que seria mais ou menos o que por exemplo, PsychoPG faz, assim PG faz quando você está executando o db.execute deles, tá? Então foi para realmente assim mostrar essa característica que existe em muitas outras bibliotecas do Python aqui, todo o código que está aqui, tá? Bom, então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um decorador transaction. Então, primeira coisa, o Python tem uma sintaxe sugar, que é o @transaction, tá? Para a gente simplesmente falar que essa função select, ela é decorada, ela vai ganhar um comportamento adicional da função transaction. Então, o select ele vai ganhar um comportamento adicional que vai ser trazido pela função transaction. E o que a função transaction vai ter dentro dela? Bom, a função transaction ela vai ser um transaction que vai receber uma function, que é basicamente o que nós vamos executar, tá? E aí a gente vai criar dentro dela uma função execute, um closure execute, tá? Que vai basicamente chamar a nossa função select. Existe no Python, quando a gente faz sem wraps aqui, o que pode acontecer? Você vai perder o nome no meio ali da função de execute, e isso vai ser um pouquinho mais chato você debugar. Então o Python tem esse wraps para ajudar a gente a manter som um pouco mais na parte de debug quando você tem decoradores, por exemplo, tá bom? É uma ajuda que ele traz extra aqui, uma das questões que ele traz extra aqui, tá bom? Não vou entrar muitos detalhes deles, porque, enfim, senão a gente vai ficar vídeo mais longo ainda também. E a ideia aqui é mais mostrar como você fazer o decorador e qual que é a ideia por trás dos decoradores mesmo, por enquanto, tá? Legal. Então, com isso, a gente cria esse decorador e, basicamente, a gente anota, vamos dizer assim, anota a nossa função, entre aspas aqui, tá? Decora, seria a melhor palavra, decora a nossa função com ela para que a gente possa executar isso. Então, a execução final, basicamente, vai acontecer o quê? Quando eu der um print, que é a minha execução mesmo aqui, select, passando os dois parâmetros, ele vai pegar os dois parâmetros aqui e vai distribuir na dbExecute. Primeira parte que ele vai fazer, ele vai vir nessa função transaction que está decorada, vai imprimir o start transaction, vai executar o resultado da fn, que vai ser basicamente o print do nosso select, retornar o valor, que vai ficar armazenado nessa variável, imprimir o close transaction e finalmente retornar o valor para cá
e retornar de volta para cá, tá? Então aqui, imagina que se eu tivesse no banco de verdade, vamos dizer assim, eu poderia simplesmente abrir uma transaction com o banco e fazer a minha operação, ou as minhas operações de select, se essa função fosse um pouco mais genérica, ou enfim, tivesse mais queries aqui dentro, e aí, consequentemente, fechar minha transaction, tá? Então, eu poderia meio que emular aqui dessa forma aquilo lá. Então, vamos rodar aqui só para ver. Deixa eu limpar meu terminal aqui e rodar de novo. Então, tá lá. Então, quais são os passos que o decorador está fazendo? Exatamente aqueles que eu comentei. Então, quando eu chamo o select, e eu chamo o select aqui, ele basicamente vai vir nessa query, vai vir no db execute. Só que antes dele chegar aqui, ele vai passar no print transaction, vai executar a função execute, que é bem por aqui, vai passar os parâmetros para ela, né? A query e o args aqui, vai executar, vai dar o print, vai retornar para cá, vai fazer o close e, consequentemente, vai retornar o resultado para cá no nosso print, que vai ser o retorninho ali do banco. Então, basicamente, a gente está criando um decorador onde a gente está adicionando uma nova funcionalidade para uma função já existente. Então, se eu adicionasse uma função qualquer XPTO aqui e adicionasse o transaction, ele basicamente iria fazer a mesma coisa. Então, se eu criar uma insert aqui, por exemplo, que seria uma função que não faz nada, vamos dizer que ela não faça nada, tá? Então, eu vou pôr @transaction aqui, tá? E falar que ela só simplesmente retorna vazio, ou não faz nada, vamos colocar um pass aqui, um elipses aqui, tá? E eu der um print nela, print insert, certo? Ela basicamente não vai fazer nada. Ops, deixa eu salvar primeiro o arquivo, claro. E aí, se a gente executar, ela basicamente não vai fazer nada, vai startar a transação, e vai fechar a transação, e vai retornar o print none aqui, beleza? Legal? Bacaninha. Então, isso é a parte de decoradores no Python. A gente tem essas duas questões quando a gente vai criar um decorador. Usar a sintaxe Sugar e usar o wraps aqui para ajudar a gente a ter um debugging, uma estrutura melhor de nomeação e execução dos decoradores, beleza? Sempre usar ele aqui, from functools import wraps. E o último tópico que eu queria comentar é a parte de partials. Bom, no Python, o partial, deixa eu pegar aqui a documentação. O partial veio lá atrás, desde a versão 2.5 do Python. Então, eu estou com a PEP 309 aqui, que se não me engano foi ela que entrou partial, tá? Tá desde a versão 2.5. E a ideia aqui foi mais ou menos trazer a parte de funcional, um pouco de funcional para o Python, né? No final das contas, ela ficou dentro do functools, né? Que seria Functional Tools, talvez, o nome melhor dado aqui, mas enfim, functools, né, que aparentemente foi nomeado aqui também, esse é o lado histórico do Python. E a ideia aqui foi realmente foi trazer um pouco da parte de curry, mas no final das contas esse partial não é um curry necessariamente dito, mas todo o desenrolar da ideia foi mais ou menos por aí. Só que no final das contas ele é mais um partial application do que qualquer outra coisa, tá? Então quem quiser, dá uma olhada lá. A PEP nem é muito grande, é legal, é bacaninha, tem um rational nela aqui eu não vou lembrar agora onde está, mas enfim, do que foi discutido no Python Mailing List lá, se não me engano, está aqui também, né? Para você poder dar uma olhada no que o pessoal conversou lá na época e tudo mais, tá bom? Então, fica aí para quem quiser dar uma olhadinha nisso. Mas vamos para o código para ver o que é esse partial application. Bom, como a gente viu lá, a gente vai fazer um partial do functools, a gente vai importar, né, o partial do functools. E aí aqui eu vou só mostrar um exemplo bem simples de partial que a gente pode fazer. Eu particularmente uso bastante partial, já usei bastante, né? Agora não tenho usado tanto partial, principalmente com módulos de multiprocessamento ou de threads, onde você quer criar uma função parcial onde algum dos parâmetros dessa função vai ser, vamos dizer assim, fixo ou reutilizável em todas as outras. Então você pode usar o partial. E nós vamos mostrar aqui exatamente isso. Bom, então vamos imaginar que eu tenho uma função que ela vai ser um multiple power. Ela vai simplesmente multiplicar, multiplicação não, mas o exponencial de qualquer número por qualquer número, certo? Bom, é um exemplo bem simples, você pode simplesmente vir no Python e fazer 2, 3, enfim, né? Enfim, já funciona, mas a gente vai fazer uma over-engineering dela nesse sentido aqui. Então, a gente vai criar uma função multiple power que recebe o elevado aqui, né? O quadrado, o cube, etc e tal, né? O exponencial aqui, o exponente, né? E aí vai receber uma lista de números. Então ela é uma função um pouquinho mais complexa do que só 2 elevado a 3. Então se eu passar uma lista de números, eu vou ter o exponencial dela. O exponente, elas exponenciadas. Então se eu passar 1, 2 e 3, e o exponente 2 vai ser 2 e assim sucessivamente, beleza? 1, 4 e assim sucessivamente, beleza? Então ela faz basicamente isso. Então ela vai simplesmente receber essa lista de números e vai dar o poll aqui mesmo do math do Python para elevar o número, beleza? E aí o que acontece? Eu quero criar agora uns parciais de cada um dos elevados. Então ao invés de eu ficar chamando toda vez o multiple power,
eu quero fazer eu quero fazer de 2, mas eu quero fazer o número, sei lá, 3, 4 e 5, por exemplo, né? 3, 4 e 5. Ao invés de eu ficar fazendo toda vez isso, e aí isso aqui, perceba que o modo como a minha função multiple power foi criado também, veja, do que a gente viu no vídeo anterior, o power, ele é um, vamos dizer assim, ele é um positional fixo, de certa forma, né? Então o primeiro vai ser, primeiro parâmetro aqui vai ser sempre fixo, vamos dizer, né? Porque ele vai ser sempre o power, mas eu posso receber N valores depois usando args. Eu não coloquei args, eu coloquei nuns aqui, o nome aqui eu posso mudar, mas veja que ele tem um star aqui. Então essa nomenclatura aqui, ela é correta e ela vai executar, assim como essa nomenclatura é correta, certo? Só que como que eu vou saber, só por olhar dessa forma aqui, que essa função ela vai elevar ao quadrado e essa aqui vai ser elevada ao cubo? Não consigo, eu tenho que basicamente vir aqui na definição da função e olhar. Ou se eu tivesse colocado, por exemplo, nomeados. Só que o problema de eu colocar nomeados aqui é que eu não posso colocar o primeiro nomeado e os próximos não nomeados, que foi o que a gente viu no vídeo passado também. Então, fica complicado eu ter essa definição dessa função dessa forma, certo? O que eu posso fazer nesse sentido? Criar, por exemplo, tem outras formas de eu mexer nisso aqui, claro, mas eu posso criar um partial. Então, o partial vai me fazer o quê? Ele vai criar uma partial application, parcial, uma função parcial, onde eu vou passar o primeiro parâmetro dela, que vai ser o 2, e o primeiro parâmetro de cada uma delas. Então, eu vou criar duas funções agora, uma power of 2 e uma power of 3, que vão ser parciais dessa multiple power. Consequentemente, eu vou até colocar aqui, se eu der um print nesse type, no type do power of 2, por exemplo, power of 2, a gente vai ver que ela é functus partial. Deixa eu até completar aqui com coisa. A gente vai ver que ela é um functus partial. Tá? Então ela é uma função parcial do functus, tá? Que vem do functus lá, né? O partial do que vem do functus. Então a gente consegue ver que ela vai conseguir executar, ela ainda é um callable e a gente vai conseguir executar ela com os próximos parâmetros. Então o que acontece? Agora quando eu tenho power of 2 power of 3, eu consigo chamar o power of 2 com os parâmetros que eu tenho, por exemplo, que levar ao quadrado, e a mesma coisa com power of 3. Beleza? Aqui ainda tem um detalhe que eu quis trazer um pouco também de typing, que a gente conversou algumas coisas de typing no vídeo passado. Então, os tipos que essa função, vamos dizer assim, estariam aceitando seriam inteiros e floats, e os retornos também são inteiros e floats, claro. Então, mas com isso eu consigo ter uma função que é definida dessa forma, certo? E eu tenho outras duas que são parciais para cada um dos primeiros parâmetros aqui. Tá? Dessa forma eu consigo ter uma estrutura onde eu consigo saber que quando eu chamar o power of 2 e passar n parâmetros, eu estou basicamente elevando eles ao quadrado. E aqui também o power of 3 eu estou elevando ao cubo. E perceba que eu criei uma única função, tá? Eu não criei uma função power of 2 e power of 3, ou enfim. Eu criei uma única função onde eu posso fazer n operações nesse sentido. E posso passar n números aqui também. Certo? Então ela é uma função relativamente genérica. Tem algumas coisas aqui que ela não é tão genérica porque ela só está aceitando int e float, né? Poderia acertar, por exemplo, complex numbers e etc e tal, só que eu tenho que fazer outra tratativa porque o POW aí do math do módulo do Python não aceita complex numbers, por exemplo, né? Então, enfim, eu poderia ter que fazer outra tratativa nesse sentido, mas basicamente eu criei uma função para poder fazer diversas outras operações, na verdade, e não só elevar ao quadrado ou não só elevar ao cubo, por exemplo, beleza? Então o Partial Application serve para você também modelar algumas coisas nesse sentido, de funções que você pode querer criar, que são mais genéricas, mas que no final das contas acabam não sendo 100% genéricas, porque você quer, por exemplo, criar funções intermediárias com valores já pré-definidos, por exemplo, beleza? Então partials é isso. Bom, eu espero que todos tenham ficado claros. Eu estou deixando aqui, além no vídeo, eu estou deixando algumas referências que já estavam no outro vídeo, mas acho que eu deixei a referência isso eu já tinha deixado, do Functions, Partial e da PEP, agora que a gente viu a 309. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado. Esses foram os 2 vídeos sobre funções em Python. Tem mais algumas coisas que eu acabei não comentando de funções que a gente tem em Python também, mas talvez para um próximo vídeo, uma parte 3, enfim, eu posso fazer. Bom, enfim, de qualquer forma, gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like. Não se esquece de se inscrever se não for inscrito. E até a próxima. Um grande abraço e